Concluímos então agora com esse vídeo a análise da prova de compreensão e produção de textos da UFPR do ano de 2018 para ingresso em 2019. A última prova, a última questão cobrava, o que a gente já sabia que ia aparecer, um texto de opinião, um texto argumentativo. Lembrando daí da importância do projeto desse texto que tinha um monte de comandos, né? Uma série aí de informações importantes que para a gente não se perder e não deixar de contemplar nada, era importante fazer o esquema, né, o projeto, partindo aí da ideia de que se é um texto de opinião, a gente pode esquematizar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos pensar aí no texto que eles nos deram. Vou ler o enunciado aqui, ó. Com base na leitura, escreva um texto argumentativo. Primeira coisa a ser grifada. Sobre temática, relação entre ciência e redes sociais. Continuação, ó. Procurando dar uma resposta à questão. Qual que é a questão? A gente tem que responder no texto. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Essa questão, inclusive, ela está no texto, né? No primeiro parágrafo. E aí, quando a gente lê esses comandos antes de ler o texto básico, a gente até já se pergunta o que é altimetria. Né? A gente vai ter que buscar essa informação, obviamente, na habilidade aí de compreender o texto. A gente trabalhou, né, legal, nas primeiras propostas do curso, o texto sobre agrotóxicos que o Alexandre trouxe para a gente, tinha uma pergunta a ser respondida. A ideia de que a gente tem, a Federal já fez isso outras vezes, né? Você tem uma pergunta a responder e isso é o quê? O seu posicionamento, a sua opinião. Bom, continua lá, o seu texto deverá contextualizar o tema. Isso a gente já sabe, faz parte do gênero. Se é um texto de opinião, a gente faz uma introdução, que a gente apresenta a um leitor qualquer qual será o tema a ser discutido. Né? Isso aí a gente já sabia. Conter um posicionamento. Também já tínhamos adiantado esse conceito, porque lá em cima tem texto argumentativo. Ou seja, ter um posicionamento e as suas justificativas e mais alguma coisa sobre a temática, ó, acerca do uso da altimetria para avaliar os impactos da ciência. Então, a gente tem três coisas, ó, ciência e redes sociais, no início do enunciado. Depois, a resposta. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência, tendo um elemento novo, que é a altimetria, né, o que é isso. E, além disso, naqueles itens, o uso da altimetria para avaliar os impactos da ciência. Tudo isso tem a ver com a nossa temática, né? Muita informação. Aí vem para complementar tudo isso a ideia de que a gente identifica e opõe pontos positivos e pontos negativos do uso da, de novo, altimetria. Certo? Depois fala dos elementos formais característicos do gênero, que a gente também sabe, e o tamanho do texto, que é de 12 a 15 linhas, também aí reduziu um pouquinho. Então, a gente não teve textos de até 15. O nosso limite foi 12 linhas. Então, eu acredito que o desafio aí era contemplar todas essas informações solicitadas pelo comando num texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Exatamente. Esse era o desafio, porque muitos comandos, né, muito descritivo esse comando, você tem que recuperar pontos positivos e negativos, realmente acaba ocupando muito, né, das linhas, além do diálogo com o texto base, a tua argumentação, que a gente espera que tenha sido bem aprofundada, bem embasada, ela acaba ficando um pouco reduzida, tendo em vista que você vai ocupar suas linhas em outros, atendendo a outros comandos do enunciado. Mas assim, né, vale lembrar um projetinho de texto, né? Se você Exatamente. conseguir fazer direitinho aquele projeto de texto, obviamente você não vai ter dificuldade de organizar tudo que está pedindo no comando. Bom, e aí é aquela coisa, né? Porque a gente sempre fala da referência ao texto básico. Sim. E aí é aquela ideia de que na federal dificilmente eles vão dar um texto só motivador. Muito raras as vezes que eles colocaram. Eu acho que isso pode acontecer numa crônica, numa narrativa ter uma motivação temática. Mas fora isso, então assim, a maioria das questões da federal amarram a gente ao texto básico. E aqui o que a gente percebe como essa amarra, né? A ideia de que a gente tem que trazer esse texto como uma base para a nossa argumentação, a nossa tese e tal.
esse termo especial, né, a altimetria. A gente não está falando de um tema amplo, né, como mortalidade infantil, como segurança pública, como a redução da vacinação. A gente está falando de algo novo para nós e novo para o autor, para o leitor. Então, como autor de um texto que vai argumentar a contextualização da situação, para o leitor qualquer que vai entender o que é altimetria antes de tudo, né, gente? Então, chegamos à conclusão, porque essas foram umas dúvidas que apareceram para nós, né? Em redes sociais, inclusive alguns alunos vieram com essa dúvida de faço referência, cito o texto base ou não. Acreditamos ser muito importante fazer essa referência, para que a gente explique para o leitor de onde a gente tirou essa teoria de altimetria, né? Um termo desconhecido até então. Então, sim, faremos, né? Deveríamos ter feito referência aos dados do texto base, certo? Dificilmente não dialoga com o texto base, né? Você não vai fazer essa conexão com o texto base, então aqui ainda ficou dentro do previsível. Né? E eu acho que aquela ideia de que se a gente faz referência, a gente não perde nada. Né? Se a gente não faz, a gente corre o risco. Por isso que a gente falou tanto do título do resumo, né? Porque fazendo essa referência, a gente não vai perder nada. Não fazendo, a gente corre riscos por não ter segurança dos critérios de correção federal. Eu penso assim, faz até parte desse processo assim, né, da prova, que nem você comentou, ser de compreensão e produção de texto. Então, você é uma atividade muito inteligente, né? Você cobrar a compreensão, fazendo com que o aluno dialogue no texto escrito. Tem essa lógica, né? Se é uma prova de compreensão e produção, a gente vai fazer a compreensão e vai provar que compreendeu na redação, certo? Então, vamos pensar no esquema. Na introdução, contextualização do tema conforme, né, inclusive o comando coloca aí, o tema é falar da ciência, falar que a ciência agora tem as redes sociais como um ambiente de divulgação das produções científicas, entrar no conceito de altimetria, que é a aferição, a medição da repercussão, da divulgação, do impacto desses artigos científicos, dessas produções. E aí, a gente pode até, após essa contextualização, responder a questão, né, de que é interessante a altimetria como uma forma de medir impactos na sociedade. A gente poderia já adiantar uma resposta, né? Nesse sentido, a altimetria mostra-se interessante para medir os impactos da ciência. Ou a gente até chegou à conclusão de que na conclusão a gente poderia responder. Traz logo depois da contextualização aquela avaliação de pontos positivos e negativos, para ao final, então, fica evidente que é importante, que essa altimetria é importante, é interessante, ou que ela não chega a ser tão relevante, certo? Bom, pensando em pontos negativos e positivos, né? Porque a gente teve duas coisas bem específicas, a resposta a uma pergunta e apontamentos de pontos, né? Apontamentos positivos e negativos. Como fala em pontos, a gente pensou em analisar 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. O que vocês acham que a gente poderia pensar aí? Primeiramente, a altimetria mostraria qual parte otimista da situação? Quais serão os pontos positivos dessa altimetria, dessa relação ciência e redes sociais? Eu vejo assim, a divulgação, né, de um trabalho científico, de um artigo de divulgação científica, ficou facilitada, né, a vida do produtor desse artigo, em ele lançar isso, ter um público muito grande na internet, tem a questão do valor econômico disso, né, muito mais em conta você fazer uma divulgação assim, a facilidade também, democratização, enfim, são aspectos que eu acho que garantem aí uma abordagem dessas questões favoráveis, né? Sim, abrangendo mais pessoas, abrangendo um público mais diversificado, né? Para que mais pessoas tenham acesso a uma informação importante, né? Então a gente até comentou antes, né, a ideia da conveniência, né? Conveniente no sentido de que você não está buscando uma informação, mas você está lá navegando nas redes sociais, tem uma postagem aí desse artigo, e a gente acaba ficando curioso com o título, com o tema, e lê o artigo, então acaba aprendendo alguma coisa, né? Seria conveniente, algo que é passivo.
E aí tem outra situação que o Alexandre comentou, que é a democratização, que é aquela ideia ativa, né, de que eu quero buscar informações a respeito de uma dúvida, um tema desconhecido, e aí eu busco isso de uma maneira muito mais fácil hoje, pelo advento da internet. Antigamente eu tinha que buscar um acervo, uma biblioteca, enfim, ou até a internet tinha caminhos bem específicos. Mas a questão também era perceber a altimetria, né? Como que ela mede os impactos? O texto, a gente chegou à conclusão de que o texto base não chega a ser um texto que defende um ponto, que é um texto de opinião, mas é um texto que traz para a gente essa informação desse conceito, desse ambiente científico, como que mudou a relação da ciência a partir da internet e das redes sociais, como que a gente mede os impactos, os possíveis impactos. Ele enumera aqui, né, que a aferição é feita a partir de postagens desse, né, determinado artigo, da interação que os usuários fazem a partir dessa postagem, das curtidas, e hoje a gente no Facebook não tem só, né, o joinha, mas a gente tem também reações diferentes, né, o uau, o amei, o triste. Então, isso também, essas reações também trariam a ideia do impacto do artigo. Os downloads, a quantidade de compartilhamento, comentários e respostas, etc. Né? Então, o texto traz essa numeração mostrando para a gente o que é altimetria e como, a partir de quais critérios ela contabiliza, avalia, levanta aí, né, a repercussão de determinada produção científica. Né? Então, o próprio texto avalia pontos positivos e pontos negativos. Certo? Até essa questão de só de um like ou só por visualizações, assim, isso acaba também fragilizando assim, a análise que você faria de um artigo científico, né? Então a gente caminha para um ponto negativo. Exatamente. A superficialidade da avaliação. E também a questão, assim, numa revista conceituada, renomada, teria uma análise, a pessoa submeteria o seu texto a uma análise, a uma avaliação. Na internet você simplesmente posta, né? Então a qualidade desses estudos poderia também ser duvidosa, né? A dificuldade de você também perceber uma fonte, né? Você havia comentado a questão de entender que fonte é confiável e possível de você se utilizar daquilo, se apropriar às vezes daquilo para o teu próprio estudo. Então também são aspectos assim que acabam ficando mais frágeis nesse processo, né? E eu acho também assim que tem um monte de aspectos que a gente associa, mas a gente tem que cuidar com o que a gente leva para o texto. Até essa ideia da confiabilidade tem dois lados, né? Confiar no artigo e na fonte e na origem dessas informações e também a confiabilidade desses resultados, né? Porque são muitos fatores a serem analisados, né? O perfil do público que de repente consumiu esse artigo, como que ele vai impactar determinado público, ou se esse artigo não é tão bem elaborado, tão claro, ele não atinge um público muito grande. Então tem essa confiabilidade da altimetria, que é o quê? A medição, a aferição dos impactos, né? Até que ponto a gente consegue saber, conhecer os impactos, tá? E então a ideia é de que isso também, né, dá uma sequência a esse conceito de que é a superficial, né? Essa medição. Um monte de visualizações. Tem um vídeo de 10 minutos que foi visualizado por 1 milhão de pessoas. Quantas assistiram esse vídeo até o final? Quantas compreenderam a fundo? Compreenderam. Então, a gente tem, inclusive, isso como um mercado, né? Os youtubers, os bloggers, os facebookers, que agora tem vários nomes, né? A aferição que eles fazem é em cima de visualizações, curtidas, compartilhamentos e tal, mas o impacto disso, né? Muitas visualizações às vezes não implica em ter atingido um público-alvo, não ter trazido uma contribuição, de repente. Até, assim, é diferente, né? Visibilidade de impacto, né? De utilidade. Então, porque até uma palavra que aparece lá no texto base, certo? Acho que ficaria fácil para ele, no final ali do texto, como pede o comando, né? Para ele mostrar o posicionamento dele, né?
não é uma tarefa das mais complicadas, né? Eu acho que o difícil aí é a gente pensar em um monte de coisa, sabe? Associar muitas coisas e voltar para o foco. O foco é a tal da altimetria, que é a aferição, a medição dos impactos, né? Não Voltar desviar do sempre tema central. E ao final, ou no começo, acho que a conclusão, mesmo se você já tiver respondido a pergunta, que é, de novo, é interessante considerar essa altimetria como uma forma de medir os impactos da ciência, mesmo que você já tenha dado a resposta ali após a contextualização, que essa conclusão, a qual a gente não precisa reservar um grande espaço, né? É um finalzinho breve, mas que essa conclusão constatasse aí, depois de avaliar pontos negativos e positivos, se é de fato interessante essa altimetria, né? Então você escolheu um dos lados aí, o que você achou que prevalece ao final da sua avaliação. Sempre conectando direitinho, né? E aí perceber que acho que a gente vai ter opiniões bem diversas, né? Tanto positivo quanto negativo, você faz prevalecer um aspecto. Você acha que a superficialidade, ou, né, de que não é de fato possível estabelecer esse impacto, ou a ideia de que, poxa, as redes sociais vieram aí para mostrar que um determinado conhecimento pode ser distribuído democraticamente, enfim, né? Mas o impacto, isso é mais importante do que realmente o impacto, né? Se a gente saiu de zero, e até no começo fala, né? Antigamente a aferição era, esse trabalho foi citado em vários outros trabalhos. Depois eles começaram a perceber que pela internet, não necessariamente isso precisava ser citado em outros trabalhos, mas só como fonte de informação, de atualização. Então isso podia ser o mais importante para o leitor, né? Para o leitor do texto que depois passa a ser autor da redação. Ou para ele isso ainda é algo que não significa tanto, porque os dados não mostram o real impacto ou repercussão desse estudo. O que eu achei bem interessante nessa questão é que ela é uma questão que pede a opinião, né? O texto de opinião, ou o texto argumentativo, que a Federal apresenta nos enunciados, que foi uma questão muito inteligente, com diversos comandos, e que faz uma preparação para você chegar na tua opinião. Isso eu acho muito legal, assim, e a gente trabalhou muito isso, assim, de o aluno preparar, apresentar os textos base, depois contextualizar, aqui no comando pedir pontos positivos e negativos, mas tudo isso vai meio que dando uma progressão para o texto para chegar no teu posicionamento explícito, lembrar lá as aulas da Bruna, os modalizadores, enfim, características que vão realmente explicitar o teu posicionamento e depois a tua opinião, para arrematar essa questão. E aí acho que resumindo então, a prova nos dá uma discussão, mas muitos limites, e a gente podia enxergar esses limites como bons, assim, né? Que a gente não fica tão aberto e fica às vezes perdido. Então pensar na introdução, que tem uma contextualização, chegamos à conclusão de que é importante, é necessário fazer referência ao texto base por ser um tema específico. Fazemos do desenvolvimento, a análise, né, o momento de análise de pontos positivos e negativos do tema, sempre lembrando que a questão é a avaliação dos impactos, essa altimetria, e a conclusão deve reafirmar ou trazer pela primeira vez a resposta daquele questionamento. Com um projeto, um esquema, a gente dá conta de atender a todas as comandas. Né? O tema em si não é algo complexo, porque o texto base nos traz informações suficientes para entender a discussão. Mesmo que você desconheça, né? Sim, que é o que eu acho que a maioria não conhecia o termo, o conceito de altimetria, mas não é algo complexo de entender, uma discussão impossível, né? Não sei. Então, acho que a gente não tinha essa complexidade. Eu acho que a complexidade da questão era a organização para contemplar todos os comandos. É uma questão muito bem elaborada, texto bom, com comandos aí interessantes, bem criados. E é isso. Né? Então, aí para a gente fechar a nossa análise, a ideia de que um pouquinho mais de 60% da prova a gente já previa com segurança, que é o texto de opinião e o resumo. E aí o restante, esses 30 e poucos por cento aí, um elemento surpresa de uma narrativa junto com continuidade. Mas também assim, não fugiu muito, né, daquilo que a gente havia trabalhado. O tema também não era impossível, né? A Federal ela não tem essa cultura de trazer temas muito surpreendentes ou
inacessíveis, né? É um inusitado, dificilmente eles cobrem. Também não trouxe assim, questões muito atuais, digamos, né? A gente sempre fala da importância da gente se atualizar e tal, isso a gente nunca vai parar de falar, né? Da importância disso, mas fala do Harry Potter, que é uma saga aí que nasceu, né? A gente acabou de sair da adolescência, né? Mas não é assim, não foi ano passado, né, gente? Vamos dizer que faz uns 15 anos, né? Que foi lançada a saga. Então, mas eu tenho certeza que atingiu a geração de hoje também. Né? Então, é atual, mas não é. A questão da surfista, isso aí é uma coisa, sei lá, meio atemporal, né? Esse tema da narrativa. E por último, que é uma questão mais atual, mas que não tem um fato específico, um evento, né, do ano de 2018. Sim. Né? Lógico que é dos últimos anos, tem a ver com tecnologia, com internet, mas nada que demandasse conhecimentos mais profundos de atualidade. Né? Mas então, parte do universo aí desse pessoal jovem. Sim, e assim, uma coisa legal foi parar para pensar em como era antes, né, da internet. Que aí talvez a geração fosse se surpreender com isso. Nossa, nunca tinha pensado nessa questão. Porque viveu, já nasceu na internet, né? Então, saber desse comecinho era legal. Então, a gente, no final aí, ficou bem satisfeito, né? Achamos que a federal foi justa, foi assertiva e nós também fomos assertivos no nosso trabalho durante o curso do ano todo e nesse intensivo aí, antes da prova, colocando aí condições do aluno responder e trabalhar, desenvolver qualquer possibilidade. Questões muito inteligentes, os alunos do Cérebro do Mosco são muito bons, eles com certeza conseguiram ir bem nessas 3 questões. Foi trabalhado durante o ano todo, né, todo o conteúdo, então foi muito legal mesmo o vestibular 2019. Muito bacana mesmo, fiquei bem satisfeita mesmo, tanto em termos do nosso trabalho aqui, né, e em relação também ao aproveitamento dos alunos, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí a gente conclui fazendo um salve, né, dando um salve aí ao resto da equipe, que não está aqui presente, mas que nos acompanhou nesse trabalho. Então, participação da Cláudia, do professor Joãozinho, dos nossos outros assistentes, professor Alan, da Unidade Batel, professor Tiago, professor Guilherme, professora Débora. Então, a gente estava uma equipe em peso aí nessa reta final, todo mundo trabalhando junto para esse mesmo objetivo. Então, a gente está feliz com os resultados, felizes com o trabalho todo realizado, né? E esperamos que nossos alunos tenham sentido isso e a gente se vê no banho de lama com os resultados. Beleza, galera? Vocês sabem onde nos procurar, estaremos aqui nas próximas semanas trabalhando aí outros vestibulares e outras provas. Até mais. Tchau, tchau.